Solicitar um visto de residência aqui para Portugal pode ser desafiador para as pessoas, principalmente quando elas ainda não têm experiência no assunto e decidiram fazer o processo sozinho. Pois é, no vídeo de hoje eu quero trazer para você que está aí do outro lado 3 dicas extremamente importantes para você poder preparar qualquer processo de visto aqui para Portugal, para quem quer, obviamente, residir aqui no país. Se esse tema interessa você, então fica aí que a gente já volta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas por aqui, então não esquece de curtir aqui o vídeo, tá? Primeira coisa, colocar o seu like e também subscrever o canal. Até porque se a gente se encontrou aqui nesse mundão da internet, a gente não pode mais se perder. Meu nome é Raquel Andreata, eu sou especialista em Direito Imigratório, advogada, mais de 10 anos já vivendo em terrinhas lusitanas e quero ajudar você e a sua família a fazer esse mesmo percurso que eu fiz em 2014, vir viver em terras lusitanas de forma segura, estratégica, legal e eficaz. O tema do vídeo de hoje, ele é importante para qualquer pessoa que vai solicitar um visto de residência para Portugal. Eu quero trazer 3 passos que eu considero que são essenciais nessa jornada da obtenção do seu visto de residência para que você consiga com muito sucesso. Eu tenho vários comentários de pessoas que conseguiram solicitar o visto, obviamente, com a minha ajuda, com a ajuda da nossa assessoria, da nossa consultoria, mas também sozinhos, só assistindo os vídeos aqui do canal. Muitas pessoas conseguem, então tenho certeza que se você quer fazer esse processo sozinho, eu vou te dar aqui 3 dicas fundamentais que vão auxiliar aqui o seu pedido de visto e o pedido da sua família. Primeiro ponto extremamente importante, a pesquisa sobre o visto ideal. É muito difícil, né? Eu diria que quase impossível que você consiga obter sucesso na solicitação de um visto se esse visto não for o visto adequado ao seu caso. Você precisa perceber, né, dentre os tipos de visto que existem, se ele realmente se encaixa ao seu perfil. E como que você vai descobrir isso? Respondendo algumas perguntas, né? A primeira pergunta delas é, olhando o tipo de visto específico que você quer entender se enquadra no seu caso concreto e olhando qual que é o documento essencial e específico para aquele tipo de visto. Por exemplo, as pessoas que vão vir para Portugal com visto D1, com visto D2 de trabalhador independente, por exemplo, precisam ter uma relação de trabalho pré-estabelecida em Portugal. As pessoas que vão vir estudando precisam já estar matriculadas em uma instituição de ensino. As pessoas que vêm empreender precisam abrir uma empresa, constituir uma sociedade comercial em Portugal, realizar este investimento, abrir contas bancárias para poder conseguir. Então, ou seja, é um visto que depende muito da pessoa que vai solicitar? Sim, mas você tem os requisitos, principalmente organização, né? Com relação à parte financeira, você já se programou, já se organizou para ter todo o montante necessário para as comprovações de investimento em Portugal? Você é uma pessoa que tem um trabalho remoto? Você consegue as comprovações do trabalho? Você vive de rendas passivas? Você está conseguindo comprovar certinho esses rendimentos passivos? Você tem a fonte certa desses rendimentos para poder aplicar para esse visto? Ou você quer vir com visto de procura de trabalho? Mas se você quer vir com visto de procura de trabalho, você está disposto a chegar em Portugal e encontrar um trabalho subordinado? Você está disposto a essa jornada? Se realmente você quer isso pra você? E outra, você tem família? O visto de procura de trabalho não permite o acompanhamento familiar. Então essas são perguntas que você tem que se fazer. E você só vai conseguir se fazer essa pergunta se você conhecer os tipos de visto. Aqui no canal tenho vários vídeos sobre cada um desses tipos de visto. Então você vai precisar estudar. Se você quer fazer esse processo sozinho, você vai precisar estudar bastante. É por isso que a ajuda de um profissional qualificado encurta aí o seu caminho, né? Porque te traz mais segurança, claro, e também, né, te faz e te permite gastar o seu tempo com aquilo que você sabe fazer, com o seu trabalho, com outras coisas da sua vida, enquanto o profissional vai cuidar dessa parte. Porque realmente, pessoal, quem quer fazer um processo sozinho tem que estar muito disposto a estudar. Tem que estar muito disposto a colocar aí o bumbum na cadeira, abrir o computador e passar horas de vídeo no YouTube. Não adianta querer pegar e descobrir em 5 minutos. Ai, às vezes as pessoas comentam aqui: nossa, o vídeo tá muito introdutório. Claro que tá introdutório, gente. Se você não entender a base das coisas, como é que você vai fazer? Você acha que em 3 minutos, em 4 minutos, em um Reels de 15 segundos numa dancinha, eu consigo ensinar você a fazer seu processo migratório? Claro que não. Então aqui é um canal para pessoas que querem estudar, entender e a partir disso, né, ou falar, não, realmente, olha, constatei que eu quero a ajuda de um profissional, eu não quero mais me aprofundar nesse assunto, ou então se aprofundar e conseguir, como diversos seguidores meus aqui do canal, a fazer o processo de visto, não é? Então, se esse é o seu objetivo, fica aí até o final do vídeo que eu vou trazer questionamentos e vou trazer
pontos de partida para você pensar e aplicar aí no quebra-cabeça do seu caso para conseguir resolver isso e aplicar o seu processo. Então você tem que ter em mente quais são os documentos específicos de cada tipo de visto e qual seria o mais estratégico para você. Levando em consideração a comprovação geral também, né, com relação a esse visto e tudo que isso implica na sua jornada em Portugal. Porque visto e autorização de residência não significam a mesma coisa. Quem faz um visto tá pedindo uma autorização de entrada válida por 120 dias. Aqui em Portugal, vai transformar isso na ANIMA, na Agência de Imigração, em uma autorização de residência. Então, você tem que entender o que isso implica na sua vida, e um documento versus o outro, para você poder escolher melhor qual o tipo de visto que você quer e qual o tipo de autorização de residência, uma vez aplicado um tipo de visto, que é o ideal para você e para sua família. Uma vez escolhido isso, a gente vem pro passo número 2, que é reunir toda a documentação desse visto. Não só a documentação específica, mas também a documentação geral. Você tem que ter o seu passaporte dentro de uma determinada data de vencimento mínima, né? Seu passaporte não pode estar para vencer dentro de 1 ano e 3 meses. Você precisa ali ter o seu certificado criminal do seu país de origem, ver toda a questão financeira e de comprovação de meios de subsistência, que eu já expliquei que tipo de visto e núcleo do visto de comprovação não é a mesma coisa que comprovação de meios de subsistência. Então, dependendo do tipo de visto que você vai fazer, vão haver especificidades ali na comprovação de meios de subsistência que você vai precisar gerir ali, entender para comprovar no seu processo de visto. Então esteja sempre atento a isso e atento ao cálculo que você precisa fazer para poder trazer os seus familiares. Lembrando que o visto de acompanhamento familiar é um visto separado, mas é correlacionado. E hoje já conseguimos e devemos, né, priorizar o visto de acompanhamento familiar, que é solicitar todos os vistos simultaneamente. Então, todo mundo vem para Portugal com um visto de residência. Ninguém mais precisa ficar refém de reagrupamento familiar, desse caos que, com certeza, se você é uma pessoa que pesquisa há muito tempo sobre Portugal, você já sabe como é que tá caótica a situação do reagrupamento familiar por aqui. Então, se você vai pedir um visto agora em 2024, esteja tranquilo, tranquila, que você vai conseguir pedir todos os vistos da sua família conjuntamente, desde que você cumpra o requisito, né, sobre quais os familiares podem ser encaixados aí nesse visto de acompanhamento, com as respectivas certidões comprobatórias dos vínculos e também estenda a comprovação de meio de subsistência e de alojamento inicial para os integrantes dessa família também. Após cumprir todo esse compêndio, ter organizado toda essa documentação, é importante você entender qual é a jurisdição que você vai utilizar para aplicar o seu visto. Se você está no Brasil, então existe a empresa VFS, que é a empresa intermediária e parceira do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal, ou seja, do Consulado de Portugal, que faz a triagem documental. E essa empresa, ela está distribuída em diversos estados, né? E cada empresa VFS, ela tem uma jurisdição, ela tem um compêndio de outros estados que engloba aquela jurisdição da VFS. Então você precisa entender qual é a VFS adequada para receber o seu pedido de visto e enviar para o local certo. Se você está fora do Brasil, você precisa entender se o local, o país em que você está, tem uma parceria com alguma VFS ou se é feito diretamente por formulário a ser submetido no portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o portal do Evisa, e através deste portal é que você vai submeter a um agendamento para ir presencialmente até o respectivo posto consular sobre a jurisdição aí do seu país. Lembrando que brasileiros que residam em outros países precisam ter uma permissão de residência legal naquele país, tá? Oficial, para que possam usufruir dos serviços consulares de Portugal, deste respectivo país do qual você não é nacional e sim residente. Tá certo até aí? Outro ponto extremamente importante quando se trata ali de Brasil, né? Mais especificamente, eu sei que muito do meu público tá no Brasil, é ter atenção que no Brasil todo o processo é feito por correio, enquanto em outros lugares do mundo pode ser necessário uma ida presencial a um consulado ou VFS. No Brasil, não. No Brasil, você vai colocar tudo pro correio, colocar inclusive o seu passaporte original junto e depois vai receber de volta apenas o seu passaporte, se Deus quiser, ir com o seu visto ali, né? Se tudo der certo, vai dar com certeza. E essa questão do passaporte de volta, né, do recebimento desse envelope da VFS, compreende que você vai receber o passaporte de volta, mas não vai receber nenhum outro documento que você enviou. Então, tenha atenção com os documentos que você envia, a necessidade ou não de enviar documentos originais, talvez só cópias, né, já sejam suficientes, para que você não perca documentos que não seriam interessantes, né, e depois vão te custar dinheiro que você peça outra via. Tudo bem até aí? Tamo junto? Então, bora aí pro não menos importante, né, momento do envio do visto. Eu costumo dizer que, pra mim,
O documento peça-chave estratégico num visto de residência chama-se Carta de Intenção. Carta de intenção, ao contrário do que muitos pensam, né, não é um local para você escrever a sua motivação pessoal com Portugal, o que é que vibra o seu coração. Não. Quando a gente escreve uma carta de intenção para um cliente que está fazendo assessoria com a gente, né, que somos responsáveis aí por todo esse processo, inclusive pela redação desse documento, que eu diria que é um dos mais importantes, a gente até traz um parágrafo, né, de uma motivaçãozinha, como uma introdução, e depois a gente foca em mostrar de uma forma objetiva, clara, rápida, os requisitos do visto, qual é o visto que a gente está aplicando e a presença dos elementos fundamentais de requisitos ali daquele processo. Então a gente utiliza cada um dos parágrafos seguintes para explicar e fundamentar um certo requisito, né, daquele visto. Então o visto vai ter o requisito do meio de subsistência, do alojamento, do núcleo, então a gente aproveita cada um desses parágrafos para explicar, dizer se tem acompanhamento, se está pedindo outro visto simultâneo, se não, e etc, etc. Por que eu acho que esse documento é tão importante? Porque é muito complicado para um humano que está ali recebendo vários processos, às vezes, se atentar a detalhes que você gostaria de falar para ele. Então, às vezes, tem uma coisinha ali no processo que você gostaria de chamar a atenção. E a carta de intenção é o momento e é o espaço que você tem para explicar o seu processo para o agente consular. Tem dado super certo, as nossas cartas elas ficam cada dia melhores, a gente aprimora muito elas e elas estão cada dia mais objetivas, mais sagazes, direto ao ponto, e não é nada em juridiquês, é uma coisa que realmente, assim, dá a sensação que foi escrita pela pessoa, pelo cliente. Então ele é escrito em primeira pessoa e o cliente assina, porque o processo de visto não é solicitado por terceiros, tá, gente? É pelo próprio requerente, ele que tem que assinar toda a documentação a ser enviada ali por correio. Então, o trabalho de assessoria é um trabalho instrutivo, informativo, né? Em que a gente faz um trabalho remoto até com o cliente, por isso a gente, como assessores, a gente tem que ser muito organizado, né? E usar de plataformas de tecnologia para que esse trabalho remoto se transforme em algo fácil, prático e organizado para o nosso cliente. Essa é uma grande preocupação aqui que a gente tem. Então, se você está fazendo o seu processo sozinho, aproveite para ser uma pessoa organizada, tá? Organize as ideias, organize seus documentos bonitinho, tenha capricho, tenha zelo, porque isso é muito importante no processo de visto. E todo esse seu capricho, esse seu zelo e essa sua clareza na fundamentação dos documentos, não fica trazendo documentos necessários, não. Quem fala demais dá bom dia para quem não quer. Eu falo muito isso para vocês aqui no canal. Então tenham cuidado com as informações. Algumas informações vão ajudar e vão ser relevantes, outras nem por isso. Sejam sagazes e espertos nisso, se coloquem do lado de quem está analisando o processo, né? Pensa assim, eu tô analisando esse processo, tá claro para uma pessoa que não conhece a minha vida, que não sabe o que eu estou fazendo? Responda essa pergunta, né? Quando você finalizar ali a sua carta de intenção e a organização desses documentos, que eu tenho certeza que vai dar certo. E depois me conta aqui nos comentários se você fez o seu visto, qual foi o resultado, se em algum momento aqui este canal te ajudou, me deixa saber. Isso é importante para que eu continue produzindo conteúdo aqui para vocês, para que eu continue me motivando a trazer mais informações, tá certo? Um beijo grande, espero ver você em breve aqui em Terrinhas Lusitanas. Um beijo grande e até a próxima.